A gente vai seguir agora com um painel com o seguinte tema: visão das fundações e da universidade sobre os projetos ANP e a resolução 918/2023. Eu tenho convidados especiais aqui para bater um papo com a gente sobre esse assunto nesse painel que vai acontecer agora. Eu quero chamar aqui para o palco, junto comigo, o professor doutor Marcelo Souza de Castro, diretor do Centro de Estudos de Energia e Petróleo da Unicamp. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, Marcelo. Pode sentar aqui. Muito bem. Mais um convidado agora, o gerente de projetos de P&D da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos, a Copetec. Chega para cá, Diogo Silvestre. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo. E para fechar esse timaço aqui, estou bem acompanhado, hein? Ó, vamos chamar a gerente de administração de projetos da Fundação Euclides da Cunha, Valéria Brandão. Seja bem-vinda também. Vamos lá, então, começar o nosso papo aqui. Gente, é papo mesmo, tá? Vou pedir para vocês ligarem o microfone primeiro. Só empurrar aí a barrinha para cima, tá? E assim, eu vou conduzindo aqui algumas perguntas. Deu certo, Valéria? Deu? Só testem, vamos testar para ver se tá tudo certo. Não. Alô? Aí, da Valéria deu certinho, Foi né? certinho. Ok, então vamos combinar o seguinte, ó. Eu vou conduzir aqui algumas perguntas, mas óbvio, se vocês tiverem alguma coisa para complementar na resposta do outro, não tem problema, tá, gente? Não tem protocolo, aqui é um papo mesmo para a gente enriquecer a nossa conversa, tá? Então eu vou começar a pergunta para o Diogo, pedindo, na verdade, para você compartilhar a experiência da Copetec em relação a essa resolução 918/2023. Como que foi por lá? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, não só meu, como da Fundação Copetec. Então, espero poder agregar um pouquinho mais aí na gestão de projetos com vocês. Então, vou separar. O primeiro ponto que eu vou falar vai ser sobre a equipe executora, que eu acho que é um ponto sensível a todas as fundações que trabalham com óleo e gás. Já teve aqui algumas explicações da Petrobras, enfim, até do Marcelo Moffat mais cedo, porque a ANP ela apresenta uma restrição de somente 2 opções para contratar um profissional na equipe executora. Ou é remuneração direta ou bolsa. Não existe uma terceira opção. E a remuneração direta é um pouco mais sensível que a bolsa, na visão da Copetec. Porque a remuneração direta, a ANP cita que é a remuneração direta de pessoal próprio. Então, quando ela fala pessoal próprio, acaba tendo algumas interpretações, ao meu ver, equivocadas. Por exemplo, um docente da UFRJ, que é o caso da Fundação Copetec, ele é vinculado ao UFRJ, ele não é vinculado à Copetec, mas ele é uma parte interessada como executor do projeto. Eu já recebi uma glose de uma operadora, não preciso saber qual operadora, dizendo que aquele pagamento era consultoria. Como consultoria? Se ele é parte da equipe executora. E como nós pagamos como remuneração direta, a ANP interpretou que era um RPA. Em consulta realizada à ANP, ela diz que o RPA não é permitido como equipe executora. Esse já é um ponto sensível que vocês precisam ficarem atentos, que a ANP entende que o RPA não pode pagar a equipe executora. E como ela viu naquele REF apresentado, na planilha de glosa que ela nos apresentou, na verdade, a ANP ela apresenta uma defesa prévia para a operadora. Quem responde à ANP é a operadora, mas as fundações ela tem um papel de auxiliar as operadoras nessa resposta e consequente reversão das glosas. Então, nós falamos, ANP, tem ali o 20% de INSS patronal, mas não é uma consultoria. Ele é parte da equipe executora, ele é parte interessada. Só tem o INSS patronal de 20%. Aí houve várias negociações e a ANP interpretou que é possível sim um docente receber como equipe executora. Mas RPA, repito, RPA, apesar de eu não concordar, não é permitido como equipe executora. Vou fazer uma pergunta, quer que eu vá seguindo ou já passa tem outros pontos? Ou passa para outro colega? Como é que você quer conduzir isso? Vamos seguir agora com a Valéria, depois a gente acrescenta. Só mais um ponto aqui que é importante, que a Isabela até comentou, e a Valéria também destacou, que é a carga horária da equipe executora.
Quando tem um projeto com a Petrobras ela consegue controlar a carga horária daquele profissional que pode atuar nos projetos que a Petrobras gerencia. Eu vou um pouco além. Se, por exemplo, um docente ou um CLT da Coptec recebe X horas no projeto Coptec, X horas no projeto da Funcamp, eu não tenho como controlar a hora que ele está na Funcamp. Ou, eventualmente, recebe X horas no projeto da PUC. A ANP, acredito eu, quando ela for auditar, ela vai olhar o CPF. E quando ela cruzar o CPF, ela pode identificar que aquele profissional excedeu a carga horária permitida pela agência. Então, é um ponto também que eu gostaria de destacar. Então, passo aqui agora para a colega Valéria. Valéria, então quais os pontos que você poderia destacar da experiência da FEC quanto aos projetos da ANP e essa resolução que a gente acabou de falar também? Então, para a gente está sendo muito novo, né? Essa questão de 40 horas semanais. A gente ainda não tinha recebido nenhuma glosa. Então, quando a gente recebeu, a gente ficou surpresa, porque a nossa equipe executiva, as pessoas contratadas pela FEC, a gente tem todo o controle. A gente não tem controle quando é fora da FEC. De outras fundações? De outras fundações, de outras instituições. A gente não tem como controlar. Então, a gente recebeu semana passada 2. A gente já fez um ofício, inclusive, para a Petrobras, sugerindo, né, que a Petrobras ela consiga ajudar a gente, ou mostrando dentro do sistema Sigitec, como que a gente consegue travar isso, pelo menos sinalizar, olha, essa pessoa ela já faz parte de alguma coisa, de algum projeto. Verifique com a coordenação quantas horas ela já está sendo feitas por essa pessoa, para que não, porque ela fala lá que tem 20 horas, a gente contrata ela por 24. E na hora da glosa, a glosa veio para a gente. Aí até a Isabela, né, ela disse que não é bem assim. Então, a gente vai pegar essas 2 pessoas que a gente recebeu para analisar, para saber como é que aconteceu isso. Nesse momento, a gente está pedindo para as pessoas devolverem o recurso. Né? A gente vai pedir, agora, se eles vão devolver ou não, porque são valores altos. Aí é outra história, né? É outra história. E que mais que vocês tiveram de experiência que você destacaria? Esse foi o principal ponto? Principal ponto. Pode falar, Diogo. Foi levantada aqui a questão da DOA, que acho que é algo importante para as fundações de apoio, tanto a DOA como o custo indireto. E a resolução da ANP 918, ela fala que despesa operacional administrativa no montante de 5% da despesa que realizar no projeto. Porém, o manual orientativo ele tem uma interpretação que a base de cálculo é sobre a previsão orçamentária no projeto. Ou seja, na nossa interpretação, eu não tenho que devolver DOA proporcional se o projeto gastou menos do que o inicialmente previsto. Diferente do RCI, que é o ressarcimento de custo indireto. O RCI é ressarcimento de custo indireto no montante de 15% da despesa que realizar no projeto. Porém, no manual orientativo, ele reafirma que é sobre a despesa, a realização do projeto. Aí sim, se eu tenho um projeto de 1 milhão e gastei 1 milhão, 15% de 1 milhão. Se eu tenho um projeto de 1 milhão, gastei 900, 15% de 900 mil. E se for 1 milhão e 100, 15% de 1 milhão e 100. Então, a DOA, nós entendemos que não, a Coptec e outras fundações não têm condições de devolver esse recurso, que independente do grupo de pesquisa ter utilizado 100% do projeto ou não, a fundação está disponível. Então, o meu HH está disponível. Por que eu tenho que devolver o recurso? Então, na nossa visão, a DOA ela não deve ser ressarcida e está escrito na resolução, no manual orientativo, que é o anexo à resolução, que eu não tenho essa obrigação de devolver porque é sobre a previsão orçamentária e não sobre a realização. Isso eu acho que era o ponto mais importante aqui para as fundações, que é o recurso que faz a estrutura das fundações funcionar. Certo. Obrigado mais uma vez pela contribuição do Diogo. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para os 3, vocês podem ir anotando aí, deixa no bloquinho de notas do celular, que daqui a pouquinho eu vou abrir espaço aqui para a participação de vocês também, tá? Mas agora eu queria falar com o professor Dr. Marcelo, que tem uma vasta experiência nesse tema, né? Pode contribuir bastante com a gente também. Como que o senhor avalia os impactos dos projetos vinculados à ANP para a universidade? Bom, obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite de estar aqui. Bom, eu posso falar que o regulamento ANP
e a obrigação de recursos, né, de investimento em recursos de pesquisa, ela cria um certo tipo de oásis dentro da universidade, tá? A gente está falando de áreas de pesquisa que hoje estão crescendo, né? Até pouco tempo atrás era exclusivamente óleo e gás. Hoje a gente já está falando de energia no amplo senso, transição energética, enfim, até ciências humanas, enfim, ambiental, tem bastante coisa. Então isso acaba criando um oásis dentro da universidade. A gente tem recursos para investimento, para pagar boas bolsas para alunos, comprar os equipamentos que a gente quiser, comprar, enfim, insumos, material, fazer as viagens que a gente quiser, mandar os alunos para onde a gente quiser, viajar, trocar experiências com o exterior. E, na realidade, isso vem com um avanço científico muito grande para o país, né? Que a gente está falando de uma área que realmente criou muito. Então, até na própria Petrobras, né, a gente tem, enfim, falar um pouquinho da história do CEPETRO. O CEPETRO foi criado em década de 80, a demanda da Petrobras para formar pessoal, depois veio a criação da ANP, criação da lei do 1%, e a gente vai falando de projetos de pesquisa nesse montante e, em conjunto, um próprio desenvolvimento da Petrobras, que depende muito de formação de pessoal. Quem faz formação de pessoal é a universidade. Então, de certa forma, a gente pode também dizer que o grande desenvolvimento que a gente teve, né, primeiro águas profundas, depois águas ultraprofundas, agora muita coisa relacionada com a transição energética, está muito relacionado com esse investimento em pesquisa, tá? Então, e hoje a gente está falando em desenvolver muita coisa no país e tentar exportar essa tecnologia para a transição energética para o mundo. Muito por causa desse recurso, desse investimento de recurso em P&D via regulamento da ANP. Tá? Se não tivesse esse recurso? Com certeza a gente não estaria onde a gente está. Então a gente está, de certa forma, competindo com os melhores lugares do mundo em determinadas áreas relacionadas a petróleo e gás, e eu espero que daqui a pouco na área de transição energética também, que a gente vai estar exportando tecnologia e exportando pessoal, formando cada vez mais gente, que é o mais importante. Então não basta tecnologia, tem que ter a formação de pessoal qualificado para isso, né? Tem que ter. E esse é um problema muito sério, tá? Acho que vocês todos que estão aqui devem ser pais, mães também, ou pretendem, né? O futuro é complicado. Escassez de mão de obra já é uma realidade e o futuro é complicado no mundo inteiro, tá? A gente está perdendo cada vez mais cérebros para o exterior. O pessoal está vindo aqui buscar, a formação brasileira é muito boa, apesar de tudo que falam da universidade pública, etc., a formação brasileira a nível de universidade é muito boa, tá? O pessoal vem buscar os nossos alunos aqui mesmo, pagando o preço de ouro, tá? E a gente não está formando para mandar para fora e para ficar aqui. Então é uma coisa que a gente vai ter que estudar muito e é um problema que as próprias empresas já viram. Então, em breve, a gente vai ter que discutir também isso. Como é que a gente faz para fomentar ainda mais a formação de pessoal? E aí a gente vem desde o nível básico, tá, pessoal? É básico até chegar na universidade, tá? Se a gente não tiver a base, a gente não tem gente entrando na universidade. E a gente não vai ter gente saindo, não vai ter pesquisador, não vai ter engenheiro, não vai ter cientista, enfim, administrador, não vai ter nada e vai ter um problema sério daqui a pouco. Por isso que os projetos são tão fundamentais, né? Para fomentar todas essas Com frentes. certeza. A gente consegue manter o pessoal no Brasil porque a gente paga boas bolsas de estudo. Recentemente a gente teve uma discussão não, a gente teve uma surpresa da FAPESP começando a pagar INSS, né, para os bolsistas de pós-doutorado. Essa é uma discussão que eu já levei para a ANP, inclusive, tá? Como é que a gente pode fazer isso? A gente leva através das universidades e levei para a ANP também, porque realmente é um impacto muito grande. Então você conta esse período de pós-doc já como um tempo de serviço, um tempo de trabalho para esse pessoal. Então você acaba conseguindo manter ainda esse pessoal mais ainda. Todo estímulo, então, é necessário, né? Obrigado, professor Marcelo. Agora, eu queria voltar com o Diogo e com a Valéria, porque vocês apontaram aí algumas questões bem sensíveis, né? Que ainda despertam muitas dúvidas, estão gerando transtornos aí no dia a dia de vocês. Vocês adiantaram também algumas soluções que vocês estão buscando para esses problemas, né? O que vocês podem aprofundar mais nessa questão de soluções, ações que vocês já têm desenvolvido ou que precisam desenvolver para evitar todos esses transtornos que vocês citaram aí na aprovação de projetos e tudo mais? Então, na questão da equipe executora, a Isabela já deu um spoiler, nós passamos a solicitar uma declaração de cada membro
Isso atenua o risco, mas não garante que no futuro ele possa participar de outro projeto, porque daria condições da Coptec conseguir controlar essa carga horária, conseguir controlar a carga horária desse membro da equipe executora. Um outro ponto é um termo de abertura. No início do projeto, no caso da Petrobras, existe uma cláusula contratual que é a comissão de supervisão. Nessa comissão de supervisão, que participam 2 integrantes da Petrobras, 2 da universidade, 2 da fundação, nós realizamos e nós deixamos claro os riscos, as premissas e as restrições daquela gestão. E, no final, tem um termo de abertura dando ciência a todos daquelas regras que precisam ser cumpridas na gestão do instrumento contratual. Então, diante do cenário de risco, infelizmente, as fundações elas precisam ser conservadoras, porque quando qualquer operadora aponta uma glosa, sai do que nós não temos, que é a DOA. Então, o nosso papel é atenuar esses riscos, dar condições ao grupo de pesquisa de atuar da melhor forma, mas também nos resguardando de que essa gestão do projeto não vai trazer um impacto financeiro no futuro para a Fundação. Certo. A Isabela, Valéria, até na conversa com você aqui, ela disse que tem um sistema lá, um alerta, né, que o sistema emite para falar daquela questão, mas pelo jeito... O sistema, na verdade, alerta para a Petrobras, não para a gente. E aí tem alguma tratativa já com eles para tentar melhorar essa questão? Então, nós enviamos um ofício para a Petrobras essa semana, dando algumas soluções, né? Quer dizer, pedindo, né, para eles darem para a gente alguma posição, e a gente sugeriu que o sistema, ele mostre para a gente, não que ele bloqueie, mas que ele mostre, ó, essa pessoa, ela já é vinculada a outro projeto. E aí a gente vai conversar com o coordenador para tentar ver com ele quem é que está vinculado, quem essa pessoa está vinculada, qual é a instituição que ela está vinculada. E, de repente, fazer, como o Diogo falou, uma declaração de próprio punho, ele informando. Ele não é que ele não possa estar vinculado em outra instituição, ele pode. Ele só não pode ultrapassar as 40 horas. Porque quando a glosa vem, ela não vem para ele nem para o coordenador, ela vem para a fundação. Quem tem que responder isso é a fundação. Então, se ele falar que não vai pagar e a coordenadora também não, quem paga somos nós. Então, a gente precisa se proteger. Eu acho que a melhor maneira seria o sistema ele informar para a gente. Essa pessoa já é vinculada a alguma instituição. Tá certo. Professor Marcelo, acho que quer contribuir, né? Não, eu estou, na realidade, tentando entender um pouco. Porque quando você sobe um projeto no CIDTEC, o próprio CIDTEC te avisa dessa restrição de 40 horas e, inclusive, ele não deixa você prosseguir acima das 40 horas. A não ser que você faça uma declaração de que naquele entre-mail vai sair alguma coisa desse tipo, mas é uma declaração que a Petrobras está ciente. Aí eu queria tentar entender o que está acontecendo nesse momento. Tem o membro da equipe não definido. O membro não definido. Ou Entendi. definido com a informação errada. A gente pegou um caso entendi. essa semana que o membro ele disse que no documento, no contrato que ele tinha com a outra instituição, eram 10 horas. Então, somando todas, daria 40. Só que quando a gente foi fazer o levantamento, ele tinha 16 horas na outra instituição. Então, provavelmente, na declaração, estava 10. Entendi. Não, agora eu entendi as questões. O que muito acontece é ter um bolsista que tem uma startup. Então, ele recebe bolsa na fundação e recebe por horas na startup. Cruza os dois, naturalmente, aí dá esse problema de compatibilidade. Entendi. Obrigado. Obrigado. Eu sou leigo na discussão completamente, tá? Não sou do ambiente aqui de fundação, né? Mas vamos supor aqui que não haja um posicionamento da Petrobras para resolver essa questão, de trazer os alertas que vocês precisam e tudo mais. Existe alguma outra forma de controle dessa carga horária? Talvez uma discussão entre as próprias fundações, ou isso é muito complexo? Como que funcionaria? Bom, o que eu acho que a gente vai poder fazer seria uma declaração da pessoa, mas isso também não garante nada. Ela pode dizer que ela faz 10 horas comigo, 10 horas com a Coptec, 20 horas com outra instituição, e na hora que a gente for fazer a prestação de contas, ela está lá com 45 horas. Hoje vocês não têm um canal de comunicação entre as fundações? Seria muito complicado, né? A gente ter a relação de toda a equipe executora, de todas as fundações, para a gente poder fazer esse cruzamento, sendo que o próprio CIGTEC pode dar isso para a gente. Sim. Né? Eu acho meio difícil. A gente, internamente, consegue fazer o controle. A gente sabe quantas horas a pessoa está fazendo. Mas fora dali, acho muito difícil. Ou seja, o melhor caminho mesmo é esse que vocês citaram da Petrobras. Sim. Assim, só lembrando, não é um problema
eu enxergo um problema que não é um problema Petrobras. Se tiver um projeto Petrobras, um Equinor e um Nashell, não vai aparecer no Sigitec. Mas vai aparecer lá na frente quando a ANP for auditar os 3 projetos. Então, eu acho que existem algumas operadoras que pedem uma declaração pessoal dizendo os projetos e a carga horária. Isso, assim, acho que nenhum plano vai reduzir 100% o risco, mas ele pode atenuar. E colocar uma cláusula lá dizendo que ele vai devolver caso ele ultrapasse, né? Pois é, ainda tem isso. É complexo, uma discussão meio nova, pelo jeito ainda, né? Agora, professor Marcelo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente sobre essa resolução, a 98/2023, né? A gente percebe que tem muitos desafios. Como tornar essa resolução assim mais clara e didática para todo mundo, contemplando essas necessidades que estão sendo colocadas aí na mesa também? Então, falaram para eu ser sincero, então vamos lá. Tá? Para quem convive como a gente, Funcamp, Cepetro, com projetos com, hoje são 15, a Dora está aí, não me deixa mentir, mas acho que são 15 empresas diferentes, tá? Mais a ANP, eu acho que o mais difícil na realidade é que cada empresa tem a sua burocracia diferente, cada empresa tem as suas normas diferentes, a ANP tem outras normas, a gente que está do lado de cá, fundação e universidade, normalmente a gente não sabe direito quais são as normas de cada uma, a gente vai descobrindo muito na tentativa e erro, tá? E tem uma coisa que eu acho, a Isabela está aí, talvez ela vai ficar brava comigo, mas tudo bem. Tem uma coisa que eu acho complicada, que é um certo jogo de empurra, tá? A gente, às vezes, recebe algumas reclamações de algumas empresas, elas falam assim, ah, não, mas isso está no regulamento da ANP. Aí você vai para a ANP e fala assim, mas a ANP, isso está realmente? Não, isso não está, isso é regra da empresa. E aí fica um jogo de empurra e a gente fica no meio, tentando entender o que realmente a empresa quer, quais são as regras, e às vezes tem regras que são regras internas dela, de compliance dela. E tá tudo bem, tá certo. Ela tem as regras dela, ela está investindo dinheiro de pesquisa, a normativa da ANP é uma normativa base, mas eu acho que tem muita coisa que eu acho que a ANP, como reguladora do setor, ela poderia regular de uma forma mais clara, tá? Não deixar a gente... E, às vezes, assim, esse jogo de empurra, ele acho que ele é muito, muito complicado, porque demanda muito tempo da gente. Então, assim, eu, apesar de não estar na fundação, a gente acompanha via Cepetro, diretamente com a Funcamp, todas as prestações de conta, tudo que é feito, né? E a gente vê como que é complicado. Então, assim, a ANP manda uma glosa, a empresa devolve para a gente questionando, a gente tem que entender o que é a glosa, por que a ANP está glosando, a gente tem que, às vezes... E às vezes chega ao ponto de você, no meio do caminho, já tem empresa que trabalha dessa forma, que é toda compra, toda viagem, todo gasto tem que ser aprovado a priori pela empresa, tá? E às vezes a gente está chegando no nível de pegar um e-mail, grampear um e-mail no recibo de compra, porque ali tem uma declaração do gestor do projeto ou na empresa falando assim, ó, estou te autorizando a gastar esse recurso. E aí lá na frente, porque o gestor às vezes troca, às vezes muda, etc., isso é glosado, você tem pelo menos uma prova de que ó, a empresa autorizou, eu vou fazer esse custo, né? Então, às vezes, eu acho que faltava a gente sentar todo mundo, tá? Universidades, fundações, empresas, ANP, pode até ser via IBP, enfim, do jeito que vocês quiserem, mas a gente tentar organizar para a gente desburocratizar o processo. Porque a gente vê um processo muito bonito do CNPq, da FAPESP, da CAPES, no sentido de desburocratização. E aí, às vezes, a gente vê dentro dos projetos ANP sendo, vou pedir material de consumo. Eu trabalho muito com experimento. Então, assim, às vezes eu preciso de um parafuso M4. Às vezes eu coloquei no projeto o parafuso M5. Para gastar o dinheiro com parafuso M4, eu preciso pedir autorização da empresa. Dependendo da empresa, é um aditivo contratual, para a gente que vai levar, às vezes, 30, 40, 60 dias para ser assinado. E nesse tempo inteiro, a pesquisa está parada, por causa de um parafuso que o modelo está diferente. Tá? Então, a gente vê um caminho nas outras instituições, e são instituições públicas, de fomento público, que a gente está indo para um caminho de desburocratização, de deixar o processo mais ágil,
tá? E é uma questão que eu acho que a ANP poderia olhar e conversar com as empresas também, para a gente ter esse caminho de desburocratização no uso de recursos também. Lógico, ninguém aqui quer fazer nada errado, aqui a questão não é essa, tá? Mas a gente quer ter mais agilidade, tá? A gente quer que as coisas sejam mais ágeis. Aí entra, eu acho que outro ponto que muita gente comenta, que é a questão do engessamento, né? Que é essa questão da burocracia excessiva que você Com citou, certeza. né? Principalmente em projetos dinâmicos e complexos, gera muito problema. E quais são os caminhos possíveis? O primeiro passo é o diálogo, mas o que poderia vir depois disso? Eu acho que sim. Acho que o primeiro passo realmente é a gente conversar, todo mundo se entender e a gente ter regras mais claras e regras, pelo menos regras básicas, tá? A gente tem questões muito sérias, como, por exemplo, acho que vocês sofrem, né? Finalização de projeto, pesquisador ou contratado que vai migrar de um projeto para o outro, isso é um caos, né? A gente já conversou várias vezes com a ANP para regulamentar isso, não existe regulamentação. Isso fica a cargo de cada empresa regulamentar de forma diferente. Então, se a gente conseguisse conversar, seria melhor. Eu entendo, por exemplo, o caso da Petrobras é um caso mais sério, porque eles têm o Tribunal de Contas na cola deles. Então, assim, é um caso bem sério, bem complicado, tá? Mas, de toda forma, eu acho que a gente sentar e conversar, tentar achar esses meios e como deixar essas coisas mais ágeis, vai facilitar bastante o nosso processo, tá? Tanto para as fundações, quanto para o executor que está do lado de cá, quanto para as empresas. Eu acho que até para as empresas também. E essa questão, acho que é uma questão da gente conversar com a ANP, da análise do processo acontecer 5, 6, 7, 8 anos depois também, e isso também é uma coisa que é complexa, tá? A gente está respondendo o glossa, eu acho que hoje, de processos de 2014, 15, 16. Então, a gente tem que ter processos mais ágeis até para facilitar o processo da ANP também, e das empresas, porque as empresas ficam esse tempo todo com o recurso gasto, mas sem saber se o recurso está realmente gasto. Porque, na realidade, você pode sofrer uma glosa e você vai ter que pagar multa em cima disso. Então, vamos conversar, vamos tentar agilizar esse processo. Como é que a gente pode agilizar? E tem outras amarras, que aí são amarras de questão de pesquisa, tá? Mas eu vou parar de falar e vou deixar todo mundo falar, senão eu falo demais. Essa questão do encerramento pega para vocês mesmo, burocracia. Sobre ele está falando das glosas, né? Eu vou falar uma coisa que está acontecendo na Fundação Euclides da Cunha, né? A gente quase não está tendo mais glosa. Então, a gente está muito certinho. Tirando essa questão agora da equipe executora, eu vou falar para vocês que hoje, a gente, antes de acontecer qualquer coisa, a gente já faz aquela análise e já faz a solicitação de reformulação, né? Pede para o coordenador, justamente para quando chegar no final do projeto, a gente ter o mínimo do mínimo de glosa. Então, a gente não está tendo muita glosa. Então, para a gente foi uma surpresa quando a gente começou a receber há 2 semanas sobre a equipe executora, que a gente falou, poxa, PJ está tudo certinho, seletista está tudo certinho, porque a gente está muito certinho com as coisas. A gente tem, se eu não me engano, 27 projetos com a Petrobras. Então, o projeto ANP, a gente tem uma média de 30, a maioria Petrobras. Então, a gente tem uma conexão muito grande com a Petrobras. Então, qualquer coisa, investimento externo, eles orientam a gente. Então, estava tudo muito bem até a gente receber essa notícia desses dinheiros, desses valores aí que a gente vai ter que devolver, ou não sei como é que a gente vai resolver isso, né? Mas a gente não tem glosa, graças a Deus. Tá certo. Gil, quer comentar? Eu vou relembrar um manual, não sei se é manual, que as operadoras fizeram de boas práticas, cartilha de boas práticas, 2022, do IBP, onde tem os entendimentos das operadoras. Diversas operadoras assinaram aquele manual, aquela cartilha. Eu acho que falta as fundações também terem uma cartilha de entendimentos, de como funciona ali, quais são as premissas para contratar um CLT, um bolsista, pagar uma nota, porque o que acontece muito é quando você vai conversar com alguma operadora, aí eles falam assim, mas a Coptec faz de outro jeito, a Funcampo faz de outro jeito, a Funpec faz de outro jeito. Então, eu acho que para iniciar uma negociação com a ANP, nós temos que iniciar uma negociação entre nós. Porque se entre nós, cada um tem um entendimento, como é que nós vamos levar uma proposta ANP? Talvez a minha proposta não vá atender a Funcamp, não vai atender a FUSP. Então, eu acho que, antes de mais nada, nós precisamos criar o nosso entendimento, aí sim partir para uma negociação. Tentar uma padronização, então, né? Exato. Do procedimento. Pode falar, professor. Mas
eu queria lembrar para vocês que não é só a fundação. A fundação ela é um ente no meio desse processo, tá? A fundação ela executa a parte financeira do projeto, tá? A execução do projeto mesmo está dentro dos laboratórios de pesquisa, tá, pessoal? Isso é muito complicado, tá? Então, independente de vocês conversarem, porque vocês mesmos podem gerar regras que vai engessar a pesquisa depois, tá? E o manual das empresas é interessante, mas depois a gente já teve o manual da Shell, a gente já teve o manual da Total, a gente já teve o manual da Equinor, cada empresa com seu manual específico, além disso. Então, assim, e cada empresa, não estou brincando, cada empresa tem a sua... Porque elas têm compliances diferentes, elas têm entendimentos diferentes sobre determinadas coisas, tá? Então, assim, acho que até as fundações podem conversar, podem ter sistemas paralelos e tudo, mas o resultado final disso é a pesquisa, gente. É a formação de pessoal, é o que está lá na frente, tá? Então, se as fundações conversarem com as empresas e a gente tiver um resultado interessante, eu tenho receio da gente ter problemas depois na hora de executar a pesquisa, tá? E o que a gente precisa realmente, quando eu falo assim, todo mundo sentar em conjunto, é realmente isso, tá? Porque as fundações precisam saber como fazer. E até essa questão das 40 horas aí, para mim, é novidade, né? No Sigitec, etc. e tudo. Enfim, até porque o regulamento, ele fala em limite de valor, né? Ele não fala em limite de bolsa, ele tem um teto, né? Ele tem um teto. E tem a carga horária para algumas coisas, etc, né? Isso, teto funcionalismo público. Alguma coisa assim. Então, tem que compatibilizar as duas coisas, ficaria redondinho, né? Digamos assim, compatibiliza as duas coisas, tá? Mas eu gostaria muito, eu estou aqui como papel, eu sou o único diferente aqui no processo, né? Estou aqui no papel de professor e executor de projetos. É importante né? esse outro lado também. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Como é que... Porque, assim, as empresas querem gastar o dinheiro, elas querem investir em pesquisa. Elas estão muito interessadas no que a gente faz, isso é verdade. Tá? Os resultados que a gente está gerando aqui estão indo para o exterior, estão indo para o Brasil, estão indo para todo lugar. Então, a gente precisa tentar entender como é que todo mundo conversa para que fique mais fácil da gente fazer a pesquisa lá na frente, formar esse pessoal, tá? Então, a gente precisa realmente que todo mundo converse, tá bom? Mas isso que vocês falaram é verdade. Hoje a gente tem, por exemplo, o Sigitec e o Prompt. Deve ter, acho que esses dois... E as que trabalham em papel barra e-mail, né? Que estão, na realidade, migrando todo mundo para o Prompt. Daqui a pouco vai ter uma forma de cruzar todos esses dados. Acho que isso não vai ser tanto problema. Mas, no ponto final, eu acho que a gente tem que facilitar o uso do recurso pelas empresas, tá? Vocês que estão no meio realmente fazendo esse processo. Facilitar que as empresas possam investir em pesquisa com a gente e facilitar que a gente faça a pesquisa do lado de lá, né? E aí, olhar esses dois mundos, eu sei que não é fácil, tá? E não é tão trivial. Inclusive, a gente chega ao ponto das empresas estarem com dificuldade de gastar recurso em universidade, tá? Aí tem vários motivos, falta de bons projetos, etc. e tudo, né? Então, como é que a gente traz mais recurso ainda para as universidades brasileiras, tá? Isso é uma discussão importante, né? Inclusive, vamos abrir agora para a participação de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Só levantar a mão. Isabela, aqui na frente, a nossa equipe. Pode trazer o microfone aqui, por favor. Isso. Aqui também já pode deixar o microfone, que é a próxima pergunta. Ó. Isso. Pode perguntar, Isabela. Muito interessante. Alô? Muito interessante o painel, gostei bastante aí da discussão. Eu queria trazer um ponto independente aí, quem quiser falar, essa questão que o Diogo falou, né? Eu participei da criação da cartilha do IBP, tá? Foi exatamente porque cada operadora tem os seus compliance e não vai deixar de ter. Isso, a ANP pode tirar todas as regras, vai ter, né? A gente vai cobrar algumas comprovações, porque é compliance. Então, quando a própria Shell senta na mesa e diz, não, essa viagem está cara, eu não aceito essa viagem, é compliance, tá? Então, isso não vai deixar de existir. Então, aquele momento, aquela criação da cartilha foi um ponto muito importante, porque deu visibilidade para vocês onde estão as diferenças. E eu acho que esse trabalho que o Diogo colocou, das fundações se enxergarem e ver suas diferenças, porque na hora que a gente fez a cartilha, a gente não foi para dizer assim, ó, vamos padronizar. Não é padronização.
É todo mundo colocar na mesa, olha, eu faço assim, o outro faz assim. Realmente, no meu caso, eu tenho que permanecer assim. Na hora, e teve momentos que eu olhei, interessante, eu acho que eu posso fazer igual a você. Você entendeu? Então, isso ajuda muito a quem está do outro lado. Por exemplo, assim como vocês têm dificuldade, cada operadora com seu compliance, a gente também tem dificuldade, cada fundação com suas resoluções e fazendo diferente para a gente. Às vezes chega documentos totalmente distintos, a gente tem que parar, olhar. Não, tá, eu vou aceitar esse documento porque parece com aquele outro que eu já aceito. Então, assim, é importante esse trabalho. Eu acho que a ideia que o Diogo colocou aqui é uma ideia bastante promissora para a gente empoderar a Fundação perante também a ANP. A pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: como vocês veem a questão da fundação não aparecer em nenhum documento da ANP? Nenhum. É só a instituição que existe. Quando a ANP fala de percentual, ela fala, não, eu já coloco para vocês 20%. E não é 20%. Para a fundação é 5%. 15% é da ICT. Entendeu? Então, existe uma diferença, a gente sabe disso, mas eu acho que para vocês conversarem com a ANP e se fazer presente, precisa isso. Tá? Eu queria ouvir vocês em relação a isso. Obrigado, Isabela. Quem começa falando sobre isso? Diogo? Pode falar, Diogo. Esse é um problema clássico, Isabela, porque as próprias operadoras, elas falam 20% que já vai para a fundação. Quando ela cobra um relatório técnico, ela fala que a fundação não entregou o relatório técnico. Então, essa invisibilidade, eu acho que prejudica as fundações como um todo. Porque quando eu faço consultas à ANP, eles falam, mas não é a operadora que faz isso? Não, sou parte interessada. Eu fico entre operadora e ICT. Eu tenho um papel importante, eu na condição de fundação tenho um papel importante. Então eu posso perguntar isso no olhar da fundação. Não quer dizer que eu vou fechar os olhos para a ICT, para o pesquisador. Então, quando tem algum questionamento, o mais crítico é a glosa, mas tem outros também, que a ANP ou o próprio financiador, seja ele qual for, não nos enxergam, eu acho que a dificuldade de negociação começa aí. Então, nós já tentamos isso, até Giovana participou lá da audiência pública em 2017, na ANP, quando nasceu o RT3, nós pedimos para incluir a fundação de apoio, mas eles só incluíram, não falaram de maneira explícita a fundação de apoio. Eles falam que a ICT com participação ou não de fundação de apoio, e ali acabou. Não incluíram na resolução a fundação. Então, acho que isso sim é um ponto importante que nós precisamos lutar no bom sentido com a ANP para que eles reconheçam e valorizem o papel da fundação. Mais alguém comentar esse assunto ou podemos partir para a próxima? Só um detalhe. A fundação assina o contrato. Por incrível que pareça, a fundação também assina o contrato, mas ela não é vista pela ANP. Então, ela assina como interveniente. Então, perante a empresa, ela é uma das responsáveis pelo contrato. Tá? Então, isso a ANP não vê é extremamente complicado, porque, na realidade, a responsabilização de vocês vem perante a empresa, que, na realidade, é quem está financiando. E isso já acontece a priori. Vocês estão assinando o contrato. Basicamente é isso. Tá? Certo? Vamos para a próxima. Então, seu nome, de onde você é e a pergunta. Boa tarde, me chamo Marco Aurélio, estou gerente de suprimentos de compras na Fundação Euclides da Cunha e eu queria fazer mais uma provocação do que propriamente uma pergunta, porque me parece que existem dores compartilhadas, mas não só das fundações de apoio, mas também das operadoras e talvez até da ANP. Existe uma pleiade de formas de se assegurar que aquele recurso seja aplicado da forma correta. Então, isso para o pesquisador, sobretudo, que está na ponta, talvez, dessa constelação de controles, fica bastante complexo. Mas eu vejo que já existe na legislação formas de facilitar a execução do projeto, sobretudo a partir do marco legal da inovação. Então, o clássico exemplo do tenho no meu plano de trabalho parafuso, mas eu preciso de prego porque eu verifiquei que era melhor, já está numa aprovação de prestação de contas por resultado.
falta a aplicação de fato de uma análise de prestação de contas por resultado, que me parece que impacta na forma como se quer controlar o uso do recurso. Então, lá na NP, ela está avaliando se aquele percentual foi aplicado, então ela vai avaliar se aquilo atendeu às normas previstas para você avaliar se a empresa colocou aquele 1% ou não. Então, a NP está numa lógica, quanto mais eu diminuir o gasto, mais gasto eu tenho. Só que isso gera um efeito em cascata, porque a operadora vai ter que cobrar isso de alguém, e a fundação vai ser cobrada, e a fundação vai cobrar do pesquisador. Então, isso gera uma reação em cadeia, né? Então, primeiro, eu acho que existe brecha do ponto de vista positivo na legislação para a aplicação de uma prestação de contas por resultado. A forma é como a gente chega lá, né? O caminho de chegar lá, eu acho que passa um pouco por essa ideia das fundações de apoio se reunirem, não no sentido de burocratizar, mas de construir uma pauta em comum. E eu achava muito importante a gente sair desse encontro com uma pauta em comum. Então, já que a gente discutiu ao longo do dia muitos temas sobre a ANP, qual é a pauta em comum em relação à ANP, em relação às operadoras? Para que a gente possa escolher algo a ser debatido e para ser levado. Então, a nossa pauta é fazer com que conste numa resolução da ANP a fundação de apoio. Talvez isso não seja tão difícil. E a partir disso, a partir da fundação de apoio constar na resolução da ANP, a gente começa a ter possibilidade de sentar numa mesa de negociação a respeito dos termos que vão ser utilizados para avaliar. Acho que a gente precisa sair com isso, com uma resolução prática. O que a gente vai fazer? Vai ser colocar a fundação de apoio lá. Ou outra coisa que seja. Então, a minha contribuição vai nesse sentido. Assim, o que vai ser a pauta das fundações de apoio, do Confis, onde a gente congrega a respeito de ANP, que vai nortear o debate, né? Então, vai ajudar o professor Antônio Fernando nos debates a discutir sobre isso. E nas nossas atuações diárias, porque todos os dias a gente está atuando. Então, a gente precisa lembrar. Como são muitas coisas, e na maioria das vezes a gente tem preocupação de milhões de reais, às vezes a gente esquece de ter que falar sobre isso. Então, talvez, elencar pautas em comum, a partir de consensos, que eu acho que é isso que é importante a gente fazer também, a gente precisa criar consensos. Tem várias dificuldades diferentes em cada fundação, mas certamente tem dificuldades que são consensuais. E a partir dessas dificuldades consensuais, construir pautas para que a gente possa debater nos órgãos próprios e legítimos para isso. Comentários? Concordar. A fundação é lembrada quando alguma despesa é glosada. Aí a fundação é lembrada, infelizmente. Tá certo. Mais alguma pergunta, gente? Eu Só acho levantar que- a mão. Opa, o meu professor Marcelo quer completar. Vai lá. Já tem uma discussão interna na ANP de análise de projetos por resultados, tá? Então, eles já estão trabalhando com isso, tá? Mas tem, lógico, um período de transição. Lei da inovação é um tanto quanto complexo, tá? Porque depende de quem está te avaliando, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Petrobras com o Tribunal de Contas nas costas, aí você já tem uma outra atividade. Então, assim, não é tão trivial falar assim, vamos sair da 8666 para Lei da Inovação, 14 qualquer coisa lá. Não é tão trivial, tá? Você tem que conversar com muita gente, tá? Então, mas é um processo que com certeza faz todo sentido. Já tem algumas coisas na ANP, tá? Bolsa de inovação, etc. Algumas coisas que já são permitidas, tá? Que vieram da Lei da Inovação, mas ainda tem um longo caminho, inclusive na parte de regulação, tá? Tem um colega meu que ele faz uma analogia interessante, que ele fala que no Brasil a gente treina zagueiro, né? A gente não treina atacante. A gente faz todas as regras para tentar evitar que as pessoas façam as coisas erradas, né? Ao invés de certa forma, deixar as pessoas fazerem e punir exemplarmente quem faz errado. Então, a gente fica criando uma série de regrinhas o tempo inteiro, burocratizando todo o processo, para a gente não deixar alguém fazer errado. E, gente, quem quer fazer errado, vai fazer. Vai dar um jeito de fazer errado, tá? Mas isso burocratiza o processo pelo outro lado. Mas é a forma como a gente pensa, é a forma como a gente
como a legislação é feita, se as fundações conseguirem se unir para desburocratizar até a parte de vocês, que é extremamente importante, isso seria muito interessante para a gente. Eu queria Interessante fazer mesmo. Pode falar, Valéria. Tá ligado, tá ligado. Alô? Eu queria fazer uma observação sobre a relação das fundações com a ANP. Eu nem vou falar das fundações, vou falar da nossa fundação. Eu acho muito distante. Eu vou falar pela experiência que a gente tem. Todas as vezes que a gente faz uma solicitação para a ANP, faz uma pergunta, um questionamento, a gente não é respondido. É como se a gente não existisse. Então, parece que tem que ter algum elo, não sei se é o financiador. A gente não consegue respostas da ANP. Então, às vezes, a gente está com alguma coisa que a gente precisa conversar com eles e a gente não tem essas respostas. Parece que o negócio precisa passar pelo financiador para chegar na ANP. Tem alguém da ANP na plateia? Vamos fazer uma videochamada agora? Vou Fica, colocar aqui no telão, vai aparecer aqui. Eu vou falar para eles. fica a dica para o próximo evento, trazer alguém da ANP para a gente conversar também. Tá? A Isabela quer contribuir. Tem um microfone aqui para a Isabela? Cadê a nossa equipe? Aqui, por favor. A Isabela. Eu queria pegar o gancho aí que o colega colocou sobre a lei da inovação, que eu acho que é o caminho para a gente desburocratizar. Não tenho nenhuma dúvida disso, tá? E isso que o Marcelo falou, né? A ANP já vem, né, sendo cobrada, muito cobrada por isso, inclusive pelo TCU. Inclusive pelo TCU. Isso é bacana, né? Porque a gente percebe que a gente está nesse caminho, a gente está realmente nesse caminho, né, da desburocratização. Eu acho que o ponto mais importante para a gente conseguir chegar lá é o como. É o que a ANP sempre pergunta para a gente. Sim, mas eu avalio como. Porque a prestação de conta, você me dá uma nota, eu olho a despesa e eu digo aprovado, a gente sabe. Como é que eu avalio o resultado? Nossos projetos vão precisar de ter metas, ter indicadores. A gente precisa mudar um pouquinho, talvez, a forma de coletar o resultado de vocês, para que a gente possa dar arcabouço para a ANP começar a fazer análise por resultado. Tá? Isso é só uma sementinha para... Se eu puder falar um pouco, a ANP recentemente ela fez um intercâmbio com o Instituto Alemão e eles estão buscando justamente isso. Tá? Até quando eles apresentaram o NAVE lá na Rio Innovation Week e tal, eles falaram um pouco sobre isso. Então, assim, daqui a pouco vai mudar até a forma como os projetos de pesquisa vão ser submetidos. Então, a gente vai ter que ter metas claras, a gente vai ter que dizer realmente, que problema a gente está tentando atacar, e aí vem o outro lado, que é educar professores, que são pesquisadores, a serem gestores também de projetos para conseguir dizer esse tipo de coisa. Ter os KPIs, tudo muito bem claro para a ANP depois ela olhar e falar assim, esses resultados que você propôs lá no início, você conseguiu executar? Não consegui por causa disso, mas consegui aquilo. Ok, interessante, projeto avaliado. Ou não consegui porque, enfim... Mas aí eles querem também fazer uma avaliação dos projetos ao longo dos projetos, não deixar isso para depois. Então a gente vai ter que ter relatórios periódicos. Esse é o sonho, tá, pessoal? É o que a ANP está tentando fazer. Não sei se eles vão conseguir, mas eles vão avaliar ao longo do projeto, o andamento e tudo. Não sei como é que vai ser essa relação com as empresas também e tudo. Praticamente o modelo ANEEL, né? Isso. Modelo ANEEL, assim. agora a gente tem que trimestralmente reportar como estão os projetos. Ela elencou 10 indicadores de TRL, indicador de produtos aplicados, entregues e utilizados. Então, tem vários indicadores que, periodicamente, a gente vai acompanhar e, anualmente, a ANEEL vai verificar se a gente está alcançando. E, depois de 5 anos, é o resultado final. Aí você vai ter a sua performance avaliada, se você alcançou, não com um portfólio de projetos, e não um único projeto. Isso. Legal. Isso. Muito bom, então, gente. Vamos fechando o nosso painel aqui, agradecendo a presença de todos vocês, todos que participaram também.